bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Gente, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1... Bem-vindo, bem-vinda ao Lab Expert, o podcast. A cada novo episódio, um novo experimento. E também um novo tema para que a gente possa estimular e te ajudar, te encorajar a ser um expert, a levar o seu conhecimento para o mundo. Nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre como que a gente pode levar o nosso conhecimento para outras pessoas usando ali alguns formatos que a gente pode gravar. E aí, com isso, a gente consegue fazer com que, além do que a gente já vende, que é a nossa hora, a gente pode ter outras possibilidades, inclusive de agregar valor àquilo que a gente faz. E será que todas as áreas elas podem transformar conhecimento em negócio? Pois o meu convidado de hoje, ele vai demonstrar que sim. E aí, antes de apresentar quem está aqui na minha frente, eu queria agradecer demais. Vocês estão vendo aí que cada novo episódio eu também estou aqui, ó, na produção. Estou me sentindo quase Patrícia Poeta, Fátima Bernardes. E aí tem uma turma que está me ajudando com essa produção. Um grande beijo cheio de carinho para a Cíntia, da AWJ Semijoias, a Sânzia, da Bai Moniz, Camila, da Ana Cereja, Cláudia Regina, que vai junto comigo, ajuda a escolher esses looks para estar sempre bem aqui, muito bem apresentada para vocês. Todo mundo aqui da P9 que nos abraça, que também foram responsáveis pela gravação do curso online, o 27 Formas de Transformar Conhecimento em Negócio, Arthur, Thiago, todo mundo aqui que sempre tem muito carinho com a gente. E aí, a gente tá no Lab Expert, um local onde a gente tá começando ali a fazer experimentos muito bacanas. E a pessoa que eu trouxe hoje para conversar comigo é um cara que eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito, tanto por ele como por toda a família. Bebeto Maia é esposo de Flavinha, o pai do Luiz, de 4 anos, pai do José, de 2 anos. Beijo, Flavinha! Quero também receber você aqui, viu? No nosso laboratório. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, fez residência médica em Pediatria pelo Hospital Infantil Cândido Fontoura, em São Paulo, residência médica em, na palavra que eu tive que ir lá dar o Google e treinar para falar, Neonatologia pela USP, cofundador e CEO do Meu Primeiro Doutor, idealizador do programa e curso Meu Primeiro Aninho, idealizador do programa de mentoria Educando no Longo Prazo, uma pessoa que eu tenho muito carinho de chamar de meu mentorado e que está aí no meio de um lançamento de um curso muito especial que a gente trabalhou muito para que ele, de fato, existisse. Bebeto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui, um privilégio, na verdade, né? Poder conversar com você e poder disseminar essa mensagem, como você diz, para mais pessoas, que mais pessoas possam também se tornar experts, como você diz. E é muito interessante que a gente se conheceu num grupo de mastermind. Isso. Talvez quem está ali acompanhando não sabe, mas um grupo de mastermind é um nível muito mais elevado de entrega educacional, onde vários profissionais de muitas áreas, eles acabam ali trocando experiências, às vezes, muitas vezes, contribuindo com outras pessoas com seus conhecimentos, onde a gente traz ali convidados, e naquele momento a gente se conheceu ainda lá na época que atuava como mentora junto com Sérgio de Paula, e aí eu te pergunto, o que um médico foi fazer num grupo empresarial de mastermind aqui em Natal? Bom, você e Flavinha, um médico e uma advogada. Mas advogada a gente até vê mais. É verdade. Bom, como você passou aí, né, o meu currículo, em nenhuma dessas graduações que eu fiz, eu tive a oportunidade de aprender algo
sobre negócios ou sobre empreendedorismo. Então, eu tinha uma dificuldade muito grande e também receio de me aventurar nesse meio sem ter alguém assim que pegasse a minha mão e que me desse orientações e direcionamentos da forma como eu acho que a gente recebe num grupo desse. Então, quando eu descobri que existia esse grupo, né, lá, o grupo lá de Sérgio, a minha primeira ideia foi, será que eu estou pronto para entrar em algo assim? E aí eu lembro que eu conversando com a pessoa que estava já no grupo, que no caso é Felipe, que é dentista. Sim. Felipe disse, Bebeto, é muito melhor você entrar e já aprender o que é para fazer certo, para você ter um retorno, um crescimento mais acelerado, do que você fazer de forma atrapalhada e depois ir atrás para corrigir os seus erros. Aí eu disse, não, sem dúvida, então é o momento mesmo de entrar. Que bom. E assim, quando a gente tá em lugares onde outras pessoas, elas estão, de certa forma, querendo, como a gente, ir além, eu acho que a gente aprende muito com o erro do outro, com o acerto do outro. Eu digo muito que naquele período, acho que eu cheguei a ficar quase 2 anos como mentora, mas eu também... E principalmente aprendia muito ouvindo as histórias, mesmo acompanhando. E eu lembro que na época que a gente se conheceu ali, você falou, eu também vou precisar de você lá no laboratório, um momento eu chego. E aí, Bebeto, nesse primeiro momento eu queria te perguntar, a gente vivenciou ali a abertura do consultório, lindo, né? Então, todo aquele processo. O início ali de uma história junto com Flavinha, onde vocês se envolvem. É lindo a forma que você fala dela, que ela se envolve em tudo, assim. Isso é muito bonito, eu acho admirável. Mas antes da gente chegar nessa fase, eu queria te perguntar se em algum momento lá atrás, ou na sua infância, ou na adolescência, de onde vem esse Bebeto que se torna, de certa forma, professor? Porque talvez você sempre quis ser médico? Acho que a minha história com a medicina começou ali com uns 15, 16 anos. Eu modéstia à parte, mas eu sempre me destaquei, assim, entre os alunos no colégio. Então, meu pai falava, você pode escolher o curso que você quiser. Você é de Alagoas? Não. Não, você é daqui. Na verdade, eu sou de Fortaleza. Eu não lembrava dessa informação. Eu sou de Fortaleza, mas assim, eu nasci com poucos meses de vida. Meus pais vieram morar aqui porque apareceu uma oportunidade de trabalho pro meu pai. Sim. E ele veio na hora pra cá e desde então a gente fez residência em Natal, né? E mora aqui desde então. Sim. Maceió eu fui para fazer faculdade. Mas, voltando então à questão, quando eu tava ali com 15, 16 anos, que a gente começa a pensar um pouco em vestibular, que agora é o Enem, né? Aí o meu pai falou, você pode escolher o curso que você quiser, porque mesmo medicina, que é um curso mais concorrido, você tem condições de entrar. Na época, eu me interessava muito por exatas. Eu gostava muito de matemática, de física, de química, e não tanto de biologia. Mas eu conversava com algumas pessoas e as pessoas diziam, mas isso não tem uma relação direta, né? Você tem que pensar muito no que vai ser o seu dia a dia como profissional. E eu falava com algumas pessoas que eram engenheiras, eu falava assim, não é isso que eu quero, sabe? Né? Eu gosto de dinâmica, eu gosto de ter um dia a dia, assim, diferente. Não gosto muito de coisa muito estática. Então, assim, na medicina, você tem um amplo leque de possibilidades em relação a especialidades do que você pode fazer, né? Depois que você se forma. E eu entrei, por exemplo, pensando em ser cirurgião. Eu lembro disso. E terminei sendo pediatra, né? E uma essa coisa totalmente escolha, diferente, né? né? Exato. Mas conta como que foi essa mudança. Foi mais ou menos assim. Durante a graduação, eu costumo dizer que quando você tem um professor bom, isso te inspira muito, né? Uhum. Então, sempre que eu estava próximo de um professor de alguma disciplina muito interessante, que ele tornava a disciplina também muito interessante, Sim. isso acabava me entendendo aquela especialidade. Então, eu pensei, depois de cirurgia, eu pensei em otorrino, quando passei na disciplina.
E aí, pediatria nunca foi algo que me encantou. Porque nunca houve, assim, um professor que me mostrasse que aquilo era interessante, que havia... Impressionante, né? Como os Exatamente. professores impactam. E aí, no último estágio da faculdade, ou seja, faltavam dias para eu me formar, a gente passou num estágio de pediatria e doutora Maria Auxiliadora foi, assim, fantástica. E até hoje agradeço ela, porque se não fosse por ela, eu jamais teria essa inspiração, essa vontade de fazer pediatria. E de lá você decidiu. Aí ali eu tomei uma decisão, mas foi uma decisão assim que não agradou a muitas pessoas, porque a gente costuma brincar na medicina que pediatra é o primo pobre da medicina. Porque todo mundo fala, pediatra, tadinho, né, e tal. E aí muita gente, mas você vai fazer, cara, pediatria, você pode fazer tanta coisa. Não, mas eu quero fazer algo que realmente me inspire, que eu goste. E aí quando comecei a trabalhar, eu notei um fato, assim, que foi... A gente trabalhava como médico generalista, atendia adulto e criança, e aí um colega chegou para mim e falou assim, eu já percebi que você gosta de atender criança, não tem problema para você, né, atender criança. Não tem problema. E aí também começou a aparecer, assim, caso de mãe que falava assim, passei com um tal médico, mas ele não é pediatra. E o senhor, aquela mãe saiu daqui dizendo que o senhor é. E eu falei, não sou. Aí tudo isso começou a despertar alguma coisa assim na minha cabeça e eu pensei assim, nossa, eu acho que aqui tem algo. Parece que realmente isso aqui é onde eu devo seguir. E aí, por isso que eu costumo brincar, às vezes, que não escolhi ser pediatra. Pediatria foi quem me escolheu. E foi o ensino que escolheu você ou você que escolheu ensinar com base nesses professores que estavam lá atrás? A parte que de ensino é engraçado, que assim, desde de mais novinho, assim, na época do colégio... Você falou que era bom aluno, né? Isso. Então... Aí, pronto, voltando lá para a época do colégio. Na época do colégio... eu, apesar de ser um bom aluno, eu era muito rodeado pela galera ali do fundão, vamos dizer assim. E aí, quando chegava a época de prova, todo mundo falava assim, olha, me ajuda e tal. Então, assim, cansei de montar grupo de estudo na minha casa, e minha mãe fazia lanche pros meus amigos e tal. Então, eu estudava ou ensinava ali alguma coisa. E aí, quando foi para a faculdade, aí todo mundo, quem vai apresentar o trabalho? Apresenta você, não gosto de apresentar. E aí eu ia lá e apresentava. E essa parte, então, do ensino sempre teve um pouco ali junto comigo. E quando eu decidi ser pediatra, entre outras tarefas nossas como pediatra, passar informação para a mãe. Uhum. Porque ela, o paciente da gente é a criança. Mas se você não consegue criar um vínculo e passar as informações de forma adequada ali para a mãe, não adianta de nada, né? Verdade. Então, assim... São muitas informações. São muitas informações. Então, eu costumo dizer que, assim, o bom pediatra, ele tem que ser um bom professor também. Perfeito. Perfeito isso. Eu lembro isso de compilar informações e tudo mais. Em uma das nossas mentorias, você chegou com outro caderninho, aquele caderninho tem coisa, né? E aí, ali, eu lembro quando você falou assim pra mim, Thaís, aqui tem o desenho já de algo que eu quero fazer, que já era bem ali, fundo de funil, uma mentoria e trazendo alguns pontos. E eu achei muito interessante as referências que você trazia. Eu li isso aqui, trazendo isso aqui e compilando. E agora eu quero fazer com que isso chegue a mais pessoas, né? Esse movimento. Mas a gente sabe que ali é uma pontinha de todo um trabalho que você teve que fazer muitas vezes com você mesmo. Sim. E uma pergunta que eu vou fazer aqui, eu acho que eu nunca fiz. Você lembra a primeira vez que você decidiu ou alguém pediu que você precisava, por exemplo, gravar um vídeo ou stories
e levar o conhecimento. Como é que você se sentiu? Por que que eu tô perguntando isso? Porque existem algumas áreas que eu acredito que são menos difíceis das pessoas pegarem, por exemplo, um celular, começarem a gravar, fazer. E eu atendo muitas pessoas da área da saúde, e eu sei que a área da saúde, ela traz ali algumas crenças que acabam limitando algumas, Demais. né, os códigos, né? Demais. E isso dentro da cabeça do profissional, até de entender o quanto que gravar esse vídeo é trabalho ou não é? O quanto que eu fazer isso, haverá ali um olhar A ou um olhar B? Você lembra da primeira vez que você falou, não, isso aqui é parte do que eu faço, é importante, e que você fez e como você se sentiu? Assim, a primeira vez... Das primeiras vezes. A assim. primeira vez eu acho difícil de eu lembrar, mas assim, eu me recordo quando eu comecei a fazer alguns vídeos, que na verdade foi mais ou menos assim, eu parei de fazer consultório, foi acho que mais ou menos durante a pandemia, eu ainda atendi durante um pouquinho durante Sim. a pandemia, aí parei, fiquei desgostoso pela forma como eram os locais onde eu atendia. Não era aquilo que eu Sim. queria fazer realmente como consultório. E aí Flavinha falou, mas o Instagram ainda tá aí, né? Faz algum vídeo, grava alguma coisa. E foi na época que eu tava enfrentando alguns dilemas com relação à paternidade e tava buscando assim, eu sou o cara do estudo, né? Eu tô com uma dificuldade aqui de paternidade, então estudo, né? E agora, por exemplo, esse meu reaproximação com a igreja também foi algo que me motivou a ler mais sobre fé, sobre espiritualidade. Então, eu sou o cara do estudo. Aí eu peguei, comecei a estudar e com isso comecei a produzir realmente algum conteúdo em relação a isso. E realmente aparece algumas pessoas que falam assim, agora você virou blogueiro, né? Aí não é blogueiro, né? Porque, assim, eu entendo que ali dentro das redes sociais, dentro da internet, é um espaço livre para você falar sobre o que você pensa. E, assim, você pode utilizar, né, o telefone celular, você pode utilizar para o bem ou para o mal. Isso. Então, é uma ferramenta. E as pessoas estão observando. E as pessoas estão observando isso. Então, assim, eu escutei muitas críticas depois que eu fiz esse movimento da clínica, né? Que a gente começou a falar mais também um pouco sobre a parte de saúde também. Aqui e acolá a gente escuta algumas pessoas ainda mencionarem isso ou aquilo, mas eu tenho um entendimento de que faz parte da minha profissão. Porque eu já disse isso para alguns amigos meus. Eu falo, olha, se você é um bom profissional e você não está se posicionando assim, você está deixando outros profissionais não tão bons contra você Verdade. atingirem outras pessoas. Com uma entendeu? informação, às vezes, Com informação que nem é a que informação não é correta. informação correta, exatamente. Você já teve alguma experiência, assim, de ter colocado alguma informação ou alguém ter perguntado alguma coisa pra você por direct e aquela quase certeza que ajudou muito? Sim. Tem alguma coisa que você consiga, assim, mesmo contar ou lembrar de como é a sensação, que é a certeza de que a gente tá ajudando? Por exemplo, já acontece comigo de às vezes as pessoas mandarem ali um direct e eu começar a responder. Eu acho que você já me falou isso também. As pessoas não acreditam que eu tô falando com você mesmo, né? Sim. Então, assim, sou eu. E aí você, naquele breve papo, você tem certeza que pelo menos alguma angústia momentânea passou ou que alguma coisa ali você conseguiu ajudar. Essa sensação é boa, né? Não, com certeza. Recentemente eu abri uma caixinha, teve uma semana que foram algumas consultas de introdução alimentar. E aí eu falei sobre isso. A gente essa semana teve algumas consultas, são muitas informações, muitas dúvidas da parte dos pais. E aí abri a caixinha. Alguém perguntou assim: inicia por fruta ou por legume? Uhum.
E aí, realmente, sabe aquelas temáticas... Mas isso é polêmico, Natália? É isso que eu ia dizer. Aquelas temáticas bem polêmicas, porque é o tipo da coisa. Tem gente que defende uma coisa e tem gente que defende outra. Aí eu falo assim, cara, depende da realidade sua. Uhum. Porque, assim, lá em casa eu tenho 2 filhos. E um começou com fruta, o outro com Então, legume. a polêmica já existe dentro da sua casa. E assim, não vejo muita diferença, pelo menos dentro da minha prática ali de casa, em relação ao resultado. Porque, por exemplo, quem defende o legume fala que se você começar pela fruta, a introdução do legume vai ser ruim. Uhum. E quem defende o legume fala que se você começar pelo legume, a introdução da fruta vai ser ruim. Alguma coisa vai valer. Alguma coisa vai, entendeu? Mas aí, como case na sua casa, os dois comem as duas coisas bem? Comem Olha bem. aí, então o negócio é fazer ali como um método, né? Exatamente. Então trazer isso de uma forma mais organizada. E aí, Bebeto, é interessante que eu lembro também, durante a mentoria, sempre tem aquela fase das histórias, né? Do resgate do que a gente pode ensinar. E eu lembro que uma frase, assim, uma fala sua que me tocou muito na época, foi, até que você falou aqui, você já citou hoje, os dilemas enquanto pai. Então, quando um pediatra se torna pai, o que muda? E aí, quando o pediatra se torna pai, e aí depois uma outra coisa, quando esse pai pediatra decide que vai ensinar outros pais, que não são pediatras, a educarem seus filhos, terem ali, de fato, algumas ações que vão melhorar a vida deles. Vamos pensar primeiro nesse primeiro. O pediatra que vira pai. Os dilemas que isso trouxe para você e os aprendizados para essa fase de ensinar aos outros. Pronto, vamos lá. Tem um livro, não li ainda, mas já está na minha listinha, que é um livro que o autor é um autor americano, mas que é de descendência, acho que é libanesa, alguma coisa assim, que ele fala muito sobre temáticas em relação a investimentos. E aí ele fala de um conceito que quando ele fala de algumas empresas, que é um conceito chamado skin the game, que o pessoal fala muito isso, né? Os influenciadores hoje. E o skin the game, ele nada mais é do que colocar sua pele em risco, que é inclusive o título do livro dele, né? Colocando sua pele em risco. Tem um fato curioso no livro, que eu escutei num podcast alguém comentar sobre esse livro, que é o seguinte: tinha uma fábrica de helicópteros que notou que tinha uma queda muito grande de helicópteros, ou seja, muitos acidentes com os helicópteros. Sim. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram os CEOs da empresa para andar nos helicópteros. E de repente, os helicópteros pararam de cair. Né? Interessante. O problema será que era no... Então, esse conceito fala muito disso, né? Quando você está com sua pele em risco, a história é outra. Então, assim, eu quando era pediatra, eu tinha uma visão em relação a várias coisas, a vários aspectos dentro do cuidado de criança. Por exemplo, eu quando atendia falava, não, é para dar chupeta, você está dando chupeta, isso é um absurdo. Meus filhos usaram chupeta. Eita. Né? Aí o jogo virou. Você não consegue amamentar, é culpa sua, tal, não sei o quê. Flavinha não conseguiu amamentar exclusivo um dos nossos filhos. Então, eu comecei a ver, sentir na pele, né? Que a questão é sentir na pele os dilemas dos meus pacientes. E eu notava também que muitos pacientes meus, quando a criança ia crescendo, eles chegavam e falavam assim, tô com dificuldade com ele em relação ao sono, tô com dificuldade porque ele faz muita birra e eu não sei como lidar em relação a isso. E eu, não, tem que ter paciência e tudo. Sem nem saber do que exatamente. Isso era mais complexo. E aí, quando chegou a minha vez, né, eu não tinha a menor noção do que fazer. E aí fui em busca, então, de conhecimento. E com o conhecimento que eu encontrei também algumas soluções. E eu achei fantástico as soluções que eu encontrei. E eu falei, nossa, eu preciso falar mais sobre isso. Inclusive, depois a própria Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento científico falando reforçando que era importante que os pediatras ensinassem sobre resiliência, sobre educação focada na disciplina positiva.
Então eu fiquei encantado com isso. Ou Sim. seja, quando eu recebi aquilo e pensei, estou no caminho certo, né? Estou no caminho certo. É por aqui. E aí, isso aí traz algo, Bebeto, que eu sempre defendo, né? Quando uma pessoa ela decide que vai ensinar alguma coisa, a gente às vezes corre o risco de já querer correr para a parte técnica. Alguém convida você para fazer uma palestra. A pessoa convida porque você é super interessante, porque provavelmente já ouviu você falando alguma fala que chamou a atenção, talvez até você contando uma história legal. Aí a pessoa vai e é convidada. E aí ela vai dar essa palestra e decepciona. O que muitas vezes acontece? Quando ela vai montar essa palestra, ela esquece o porquê que foi convidado, porque ela era uma pessoa interessante, é uma pessoa interessante, as vivências, as histórias, o que podia compartilhar, e foi lá, buscou somente o conhecimento técnico. Então, quando a gente vai levar em formatos educacionais algo para outra pessoa, uma das coisas que eu, assim, trago muito, e você sabe disso porque a gente já passou por essa fase, que é, quais são as histórias que eu posso contar? Então, com certeza, não que todo pediatra precise ser mãe ou ser pai, Não, né? isso. Mas, com certeza, um pediatra que é mãe, que é pai, ele vai conseguir trazer naquilo que ele oferece para os outros pais algo além daquilo que foi estudado na universidade, que foi visto, que é a sua vivência. E essa vivência, com um olhar apurado, ela consegue trazer ali formas de ajudar as pessoas de outros jeitos. E aí a gente chega ao que eu acho que é muito legal, que é o modelo muito metodológico que você criou dentro da sua estrutura de atender. O programa Meu Primeiro Aninho, o cuidado das etapas, de saber que a mãe, ela vem, ou o pai, os dois, os avós, enfim, eles vêm para uma consulta e ter um suporte do a mais, porque eu imagino, eu não sou mãe, mas sou tia, e eu imagino numa consulta inicial de uma criança, o quanto de coisa que a mãe e o pai, eles já chegam ali, e um monte de coisa que ele precisa também receber. Com certeza, muito do que é dito não é absolvido, porque é quase que impossível. E aí, de repente, você traz uma solução de ter, além do acompanhamento no programa que já existia, mas quando você vem com a sugestão de ter aulas onde as pessoas elas podem ter esse conteúdo a mais. E não só aquelas pessoas que estão acompanhadas por você. Quando vem essas informações da possibilidade de também conseguir ir além das fronteiras, além das pessoas, romper as barreiras geográficas, que é também uma grande habilidade dos experts, que a gente conseguir levar isso para mais pessoas. E aí vem... E eu lembro também quando você mandou para mim o primeiro vídeo gravado disso, né? Mas quando que vem essa vontade de trazer esse conhecimento a mais? É muito pela sua experiência também? Quando que virou essa chave de, não, acho que não pode ser só a consulta. Não pode ser só um documento. Quando que o a mais começou a te incomodar para que você fizesse e levasse isso para as pessoas? A gente, quando idealizamos o programa, porque... como você mencionou, né, que Flavinha tem um papel muito importante nessa minha jornada aí. O nome foi ideia dela, ela sempre gosta de frisar muito isso, né? Meu primeiro doutor, meu primeiro aninho também foi Tudo seu, Flavinha, fica tranquila. Foi tudo ideia dela. E aí, quando a gente idealizou o programa, a gente se inspirou em alguém que já tinha algo parecido, e aí ela, em outra especialidade, aí ela disse, dá para trazer para a sua. O que você acha que precisa para acompanhar assim, a criança logo que nasce? Aí eu disse, tem que ter acho que tem que ter uma consultoria de amamentação, que é importante, tem muita dificuldade para amamentar a mulher. Que mais? Eu disse, a introdução alimentar é uma etapa que é muito difícil, né? Então tem que ter, talvez, um nutricionista, é interessante para ajudar. Aí ela, que mais? Aí eu disse, um dentista, né? Começa a nascer os dentes, as mães ficam com dúvida. Como é que cuida dos dentes? Já escova, não escova? E isso, às vezes, ficava muito a cargo do pediatra, né? A gente fica responsável por muitas informações
E teve uma Que vez... existem especialistas para isso, né? Isso, e uma vez eu gostei muito de uma analogia que Sérgio foi quem fez, né? Dou o crédito para ele. Ele disse: o pediatra é como o maestro, né? Sim. O maestro da sinfonia. Então, o pediatra é o maestro ali do cuidado da saúde da criança. Então, se ele observa que algo está errado e precisa fazer uma avaliação com outra profissional, ele vai dar esse caminho, ele vai te dar o direcionamento, né? E aí, quando a gente terminou de idealizar isso, né, em formato de programa, de consulta, né, de físico, aí a gente tinha a ideia do curso. E aí o curso ele era bem extenso, tinha informações daqui dentro do curso. Eu lembro que numa mentoria sua você disse: olha, formata um pouquinho menor e tal, talvez, né, uma coisa mais enxuta, assim, porque muito extenso também não é interessante. E a gente tirou ali algumas coisas daquele curso inicial, né, que quando eu cheguei com a ideia. E aí Flavinha disse: a gente podia dar para quem compra o programa algum módulo, alguma coisa daqui. E eu fiquei: não é isso, não tá legal, não é isso que eu acho que é interessante. E a ideia foi amadurecendo, aí cheguei um dia e falei para ela assim: o que você acha da gente formatar tudo que a gente entrega de orientação do meu primeiro aninho, né, das consultas, em formato de um curso, e a gente, para quem comprar o programa, a gente dá o curso. Porque, veja, a mãe está num momento, às vezes, de fragilidade ali no início. Não é muito fácil, como você falou, absorver essas informações. Então, se você tem a oportunidade de chegar em casa e revisar quantas vezes você quiser, Exato. Isso é muito melhor. E aí Flavinha disse: é isso mesmo que a gente tem que fazer. Eu já vinha desde o início, quando a gente idealizou o retorno, né, de começar a clínica do meu primeiro doutor. Ela falava assim: Bebeto, você devia criar uma caderneta personalizada sua com essas informações. E aí eu comecei a estudar, né, bem a fundo cada uma dessas etapas, dessas informações que a gente dá, para ter referências. Sim. Fiz um resumo, e aí com aquele resumo eu falei: esse resumo aqui dá excelentes aulas. E aí comecei a formatar as aulas, e foi quando surgiu então o curso do meu primeiro aninho, né? O meu primeiro aninho, formato curso. Dentro dele tem os 3 pilares que eu sempre enfatizo: pilares da saúde da criança. Nutrição, alimentação, então tem que começar com a amamentação e depois a introdução da a alimentação complementar. Sono, que é algo que hoje pouquíssimos pediatras falam sobre isso. Tanto que os livros que eu fui buscar ter informação sobre isso são livros que os autores não são da área médica, não são da área da saúde, mas tem muito conteúdo ali que é importante para a gente passar assim nas consultas. Então, nutrição, sono e desenvolvimento. E se você trabalha bem esses 3 pilares na saúde da criança, você vai ter uma criança saudável. E é muito importante trabalhar esses pilares logo no início. A gente idealizou, entre outros motivos, né, o programa do meu primeiro aninho, porque tem algo que é chamado os primeiros 1000 dias de vida da criança. Esses primeiros 1000 dias contemplam a gestação e os 2 primeiros anos de vida. E os estudos mostram que essa etapa de vida é definidora do que você vai ser no futuro. Então, se você tem uma alimentação saudável e balanceada, você provavelmente vai continuar isso no futuro. Você vai diminuir a chance de você desenvolver doenças como diabetes, hipertensão arterial, síndrome metabólica. Então, tudo passa pelo cuidado ali do começo. Tem um estudo que foi feito na Romênia com algumas crianças que mostrou que crianças que viviam em lares de abrigo, comparando com crianças que foram adotadas, elas tinham no futuro muito mais problemas psiquiátricos, de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque não tiveram carinho, não tiveram afeto
nessa etapa inicial da vida, que são os primeiros 1000 dias. Por isso que a gente idealizou. Não é só gatilho de escassez, não. É porque é algo estudado, é né? algo que é realmente estudado mesmo. É por isso que eu falo lá que é tão importante para o pessoal. Olha, o primeiro ano de vida, o primeiro e o segundo ano são as etapas mais importantes da vida da criança. É muito importante você cuidar agora no início para ter um reflexo no futuro. Por exemplo, se você limita a tela, né? Ou seja, se você só dá a tela para a criança a partir dos 2 anos, que é a recomendação da SPP, a criança não vai ter o hábito disso. Então, lá em casa a gente limitou bastante. Os meninos não têm hábito de ficar na tela, de pedir celular. Eles não têm esse hábito. Por quê? Porque não criamos esse hábito em casa. E não criamos na etapa importante, que é justamente essa etapa inicial. E toda essa parte da educação, eu lembro que você trouxe muito quando a gente foi ali conversando sobre a parte do educar os pais também, né? Então, durante o nosso processo, foi legal porque você experimentou vários formatos, né? A parte do marketing de conteúdo, e aí começaram aqueles quadros semanais, e aí fazendo isso... Cara, show de bola. Começou o podcast também, então experimentar o podcast, estar ali trazendo ali conteúdo. Experimentou eventos presenciais, ali tentando fazer ali, ou tendo outros canais de aquisição, parcerias. E aí, no nosso último encontro de mentoria, quando eu sabia que o curso já estava pronto, você chegou e falou assim, vamos lançar. Bebeto, a sua cara naquele dia foi muito engraçada. Eu acho que foi um dos dias que você chegou. E aí primeiro que o dia que eu recebi, eu tava no supermercado. Você tinha me mandado, eu tinha pego aquela virose e tudo mais. E aí eu lembro que eu falando com você e tal. E aí você falou, Thaís, tô gravando o curso. Vamos retornar, o curso tá saindo, tô gravando. E aí eu lembro da alegria que foi quando eu recebi o vídeo de uma das aulas, né? E ali a gente já estava bem feliz, eu estava doida para reencontrar você, e a gente se reencontrou agora para mentoria, e aí você, Thaís, não, semana que vem. Mas é um novo filho que nasce, qual que é a sensação de ter o curso, aquilo que a gente vem trabalhando, que você já trouxe ali com Flavinha já muitas coisas prontas, porque o meu trabalho, eu não crio nada para ninguém. Na verdade, o despertar, eu tento ali acessar algo que vocês já têm muito forte, ajudo a organizar essas ideias, como você falou, Bebeto, será que aqui não está muito extenso para esse primeiro teste? Vamos fazer assim. A mentoria, outro momento, e aí a gente vai organizando também dentro daquele funil, dentro da metodologia. Mas como é ver o curso pronto? E já aí você nesse processo, a gente está gravando hoje, quando for ao ar, com certeza já com muitos alunos já inscritos também dentro desse curso. Assim, tem uma frase que o pessoal usa muito no meio... no meio digital, que eles falam assim, quem vê palco não vê bastidor, né? É verdade, com certeza. Então, assim, eu imagino que num futuro aí próximo, eu vou escutar o tipo de comentário, né? Foi muito fácil, né? Facinho! Mas as pessoas não têm noção assim, se você quer produzir algo de qualidade, né? Não tem noção de como dá trabalho por trás da gente fazer pesquisa, resumir, estudar, imaginar, por exemplo, porque eu tenho uma dificuldade que é transformar a linguagem técnica em linguagem leiga, para poder ter uma assimilação maior. Conectarem Isso. E entenderem até, né? Isso. E assim, isso é algo que... eu não lembro se nas nossas mentorias eu cheguei a comentar com você, que eu li um livro de Joel J, que é 100% presente. Sim. E nesse livro, ele fala lá para você destacar as suas habilidades e tudo, e dentro dessas habilidades eu já tinha essa percepção por meio de alguns pais. Eles falavam, você tem um jeito de falar que me faz entender, que esclarece. Uhum. Então eu falei, bom, então aqui tem coisa, né, realmente.
E aí, assim, tem esse trabalho que a gente tem que Sim. fazer, então, de traduzir linguagem técnica para uma linguagem mais acessível. E quando você vê o trabalho, o resultado final, dá uma sensação de satisfação muito grande. Eu fiquei. É. Imagina você. Não, você imagina Flavinha, né? Imagina a Pronto. Flavinha. Flavinha, quando assistiu os primeiros, ela, nossa, tá muito bom, amor, tá muito bom e tal. Ficou a realmente animação. muito didático, bonito. Então, Isso, exatamente. E a gente sabe que com isso vai conseguir alcançar mais pessoas. Sem dúvida. Bebeto, me diz uma coisa, nesse processo aí que a gente passou de mentoria, né? Não finalizamos ainda, mas a gente já teve vários momentos. Teve algum momento que marcou mais dentro do processo? O que você acha que ter essa orientação, o que teve de contribuição para esse processo? Que você sente ali dentro disso, dentro do que nós passamos? Acho que o método, né, que sem o método, não sei, acho que não adianta muito, né, sem ter uma metodologia. Então, acho que o método, ele é algo que é importante, que foi importante, né, nessa jornada aí. Algumas orientações, às vezes, que eu ficava, eu queria fazer assim, não, pensa direitinho, né, e aí, acho que surtiu também algum efeito positivo. Acho que seria isso. Acho que foi mais ou menos por aí. E aí, os próximos passos, né? A gente sempre tem ali tem aquele produto que a gente sabe que vai ainda impactar muitas pessoas. Eu tenho certeza do que eu conheço, do que a gente trabalhou, que o Educando no longo prazo vai ser algo de muito impacto. Sim. Né? Então, é ali o seu fundo do funil. Então, a gente está nessa construção. Para quem está em casa, que talvez não tenha assistido outro episódio ainda onde eu falo do funil, quando a gente vai criando entregas educacionais, e aí é interessante que a gente vá pensando que cada etapa, como um funil, um triângulo ali de cabeça para baixo. Em cada etapa dela, desse triângulo, você vai ter uma intenção específica. Então, o que o Bebeto faz lá, você acha que ele grava stories, abre caixinha, porque não tinha nada para fazer naquele dia? Bebeto, tô livre, hoje eu tô de boa, não tenho nada, não vou, tô aqui, as crianças estão dormindo, é isso? Não, Claro né? que não. Então, nesse topo ali, a intenção é sempre criar conexão, ter visibilidade com pessoas ali que elas vão comprar a sua ideia e até despertar nelas um senso de consciência, um nível de consciência que às vezes elas nem se dão conta que existe uma solução para isso. Geralmente nessa etapa as pessoas elas estão perdidas e aí elas se deparam com você. Depois a gente vem para uma fase que é a fase que o Bebeto está vivendo, que é quando você começa a oferecer a elas uma primeira solução. E aí ele já viveu isso nos cursos presenciais que fez, nos movimentos e outros que estão para acontecer, que é quando a gente naquele meio a gente pensa em entregas que vão gerar um certo movimento e até alguns primeiros ganhos. E aí, depois, com isso muito consolidado, que eu sei que muito em breve já vai acontecer, vem para uma outra fase, que é uma fase de algumas entregas, onde a gente tem uma personalização maior, um acompanhamento maior, até uma densidade maior em relação a conteúdo e acompanhamento. E aí, o Educando no longo prazo, eu vejo muito nisso, que no formato de mentoria, de orientação, quando você pensa nessa possibilidade, o que vem aí à sua cabeça? Fico muito feliz, né? Porque acho que assim, tudo que a gente tem feito nessa jornada tem sido importante, mas eu acho que, assim, para mim, a menina dos olhos, assim, né? Pra mim sem dúvida esse programa de mentoria. É o que tá naquele caderninho que você chegou lá no primeiro dia. Exatamente. Porque, veja, eu acho que isso tem um poder de impacto muito grande. Em que sentido? A gente escuta muita gente falar sobre problemas na nossa sociedade. Sim. Que a gente enfrenta e que no frigir dos ovos tudo tá relacionado com a forma como a criança foi educada e se tornou um adulto, sabe?
muitos dos nossos problemas, dos nossos dilemas, das nossas crenças limitantes, né? Muito disso está relacionado lá na infância da gente com a educação que nos foi dada, que nos foi fornecida, né? Esses dias eu produzi um vídeo e comentei com o Flavinho, né? Você viu esse vídeo que eu comentei? Um estudo mostrando que as crianças, elas não têm capacidade de foco como um adulto. Então, um adulto entra numa sala e alguém vai falar, ele foca naquilo. A criança tem um adulto na frente falando, mas ela tá olhando o menino brincando, ela tá olhando a mosca que tá zanzando na sala. Eu enviei pra minha irmã e pro meu cunhado esse vídeo. Então, assim, a criança, ela presta atenção em tudo. E o interessante é que ela absorve tudo aquilo. Foi o que mais me impactou. Exatamente, ela tá absorvendo tudo aquilo. Tá os pais conversando ali, achando que a criança... E a criança aqui no brincando... Mas ela tá prestando atenção. Eu então... joguei o aviãozinho. Então, eu falei isso com Flavinha, e vira e mexe ela fala, ó, tá vendo? Os meninos estão prestando atenção. Então, vamos tomar muito cuidado quando os meninos estão na sala sobre os assuntos que a gente tá falando, porque isso vai ter algum impacto neles. Você mesmo falou já. Aí eu disse, realmente você tem razão. Então, assim, eu fico muito contente quando fala do Educando por conta disso, porque eu acho que tem um potencial de gerar uma grande mudança no futuro, né? O próprio nome já diz, no longo prazo. Então, assim, a gente tá começando esse projeto, mas os frutos que a gente vai colher em relação a ele estão lá na frente, né? Até eu faço uma analogia com as tâmaras. Não sei se você já escutou essa história, mas... Não. As tâmaras, a tamareira, ela leva cerca de 90 anos para produzir os primeiros frutos, né? Hoje já existe tecnologia suficiente para não ter que esperar tanto tempo, mas antigamente, né, tinha que se esperar. E aí conta uma história que um senhorzinho estava lá colhendo as tâmaras, ou estava lá plantando as tamareiras, e aí passa um jovem e fala assim para ele... Por que o senhor está plantando essas tamareiras? Elas vão levar 90 anos para produzir frutos. O senhor não vai colher esses frutos. Aí ele falou assim, se todos pensassem como você, jamais comeríamos tâmaras. Pois é. Né? Olha que linda essa história. E aí eu vou usar a sua analogia para também falar dentro do papel da mentora. Quando, por exemplo... um mentorado, e aí você e tantos outros que chegam para mim e chegam com um projeto que é o que faz realmente os olhos ali brilharem. E aí a gente sabe que naquele projeto, para que de fato ele possa ter o impacto que o expert tem a expectativa, vai precisar de um pouco mais de paciência. Então a mentoria, usando a analogia aí da tamareira, é mais ou menos isso o processo que nós fizemos. A gente podia já começar pela mentoria. E para que stories? E para que podcast? Mas toda essa etapa que a gente vai construindo foi como aquele senhorzinho que plantou essa tamareira. Mas não vai precisar de 90 anos não, tá bom? Não. Mas é interessante porque no papel do mentor, e esse papel que agora você também, enquanto mentor do Educando a longo prazo, você vai perceber que muitas vezes a gente quer o resultado logo, né? Sim. Mas a gente sabe que alguns processos eles levam um pouquinho mais de tempo. Então, isso é muito interessante. Bebeto, o que é bom vai passando rápido. E aí a gente ainda tem aqui uma parte desse podcast que eu gosto muito, que é, a cada episódio que a gente vai fazendo, eu vou meio que criando junto com quem tá aqui novos experimentos, novas possibilidades. Eu vejo que a área da saúde é uma área onde, quando a gente fala de transformar conhecimento em negócio, vender, Instagram, posicionamento, graças a Deus já tem muita gente, né, já nesse caminho, mas ainda há muitas pessoas que têm uma restrição gigante. Sim. Já devo ter contado essa história a você,
Mas pro pessoal aqui que talvez não conheça, eu lembro quando eu comecei a fazer o processo com a minha irmã de mentoria, porque eu era mentora de ninguém, e era, tipo, zero mentorados, era Thaís Barbosa, mentora de ninguém. E eu lembro que naquele processo, minha irmã olhava e falou: Thaís, o que precisa para ser sua mentorada? Eu fiz: o que precisa é a gente começar ali um trabalho, de começar a ver qual a fala que você vai ter, o assunto que você vai levar para as pessoas. Minha irmã é doutora em fisioterapia. E aí, eu lembro que naquela etapa, ela falou, ela tinha ainda o Instagram fechado, foi na época da pandemia. E aí ela, não, então vou abrir aqui o Instagram, e aí, o que precisa? Aí mudamos uma foto e tal. E ela, na época, estava estudando muito a parte de telereabilitação, da parte online e de consultas online. E foi na pandemia quando houve a possibilidade de fazer, o Crefito, na época, autorizou que fizessem essas consultas online. E muitos fisioterapeutas parados, sem trabalhar e tudo mais. E aí ela falou assim, só tem uma restrição, uma regra. Eu não vou aparecer nos stories. Eu falei, tá bom. Ok, a gente faz textinho. Ela falou, não, eu não gosto, minha irmã é muito... Não sei se vocês já conheceram minha irmã, não. Só de foto. Só de foto. Ela vem pro podcast. A gente vai gravar. O próximo, inclusive, eu gravo com ela. Conheço mais seu irmão. Pedrinho. Pedrinho é famoso, gente. Pedro e Eric, da dupla. Ninguém esquece, né? Pedrinho, você sabe que todo lugar que eu chego, que é a galera mais jovem, eu falo, sou irmã de Pedro e Eric, aí a galera já gosta de mim, já tá tudo bem. E aí, naquela época, ela falou assim, não apareço em stories. Aí eu, tá bom. E aí, um dia, ela abriu uma caixinha falando, vocês viram que agora o Crefito autorizou e tudo mais, uma coisa que era de interesse dos pares. E botou essa caixinha. Muitas vezes a gente tem que colocar a pergunta na caixinha para as pessoas, né? Todo mundo já fez isso. Você não fez isso, gente? Todo mundo já fez, né? O Bebeto já fez lá no passado? Já, todo mundo fez. Vamos confessar. E nesse dia, Bebeto, foram muitas perguntas reais. Sim. E aí eu lembro que ela me mandou uma mensagem, disse assim, Thaís, vai lá no meu Instagram pra você ver. Eu fiz, o que foi que aconteceu? Vai lá pra você ver. Ela tinha feito 21 vídeos. Por quê? Eram tantas perguntas que ela começou a escrever assim na mão e não deu conta. E aí ela começou a aparecer. E aí, desde então, Tayana aparece nos stories. Mas por que eu tô trazendo essa história? Talvez quem tá assistindo aqui a gente... Quem tá ali acompanhando fica pensando, poxa, olha só, Bebeto, pediatra da área da saúde, tá lá gravando os stories dele, os quadros dele, já o podcast, o curso, eu ainda tô aqui com essas coisas assim na minha cabeça, sabe? Então, primeiro, antes da gente fazer o nosso experimento, o que você diria, principalmente para os profissionais dessa área da saúde, que a gente vê que eu acho que acaba sendo uma área onde, sabe... Fica com essas restrições, esses medos. Eu gravei o episódio também hoje com a doutora Marília, que tá aí nesse mundo também do digital. O que você diria para essas pessoas? Que não é pecado vender, né? Exatamente. E é que a gente reza muito, né? Tá certinho lá, não é? Porque, exatamente, assim, sabe que eu tava pensando nisso hoje, já tava marcado, né, pra vir aqui, e aí eu pensando, nossa... alguns assuntos, assim, na minha cabeça sobre... Que poderia ser que a gente falasse aqui, né? E um dos assuntos foi esse que surgiu. Aí eu pensando comigo mesmo, eu disse, nossa, durante a nossa graduação, imagino que todos os cursos da área da saúde funcionem assim, o curso forma você para ser um técnico. Isso. Né? E, pelo menos no meu, né? Na medicina... É quase que assim, um pecado você falar em preço, em valor, em produto. Como assim? Não. Peraí. Então, isso vai criando crenças limitantes na cabeça, né, das pessoas ali. Uhum. E quando elas saem e começam a trabalhar, ela pensa assim, não, se eu cobrar, vão me chamar de mercenário, né? Então, eu não posso cobrar. Se eu for cobrar, eu tenho que cobrar um valor acessível. Porque se eu cobrar caro, as pessoas vão dizer que eu sou mercenário. Sim. E isso tá muito enraizado, assim, na cultura popular. É tanto que eu e Flavinha, nós temos um grande dilema sobre essa questão de cobrança. Ela fala assim, não, você não vende o recepcionista. Aí eu disse, não, qual é o problema de eu falar? Eu sou, vamos dizer assim, o expert ali dentro da sala, né? E aí, eu acompanhando algumas pessoas que empreendem, assim, no meio médico, na área de saúde, que dão curso sobre isso, sobre consultório.
Aí tinha um vídeo lá da pessoa falando, olha, se você é médico, mas não tem habilidade de vender, você pede o funcionário e treina o funcionário para isso. Mas se você tem, não tem problema nenhum de você efetuar a venda, ou seja, de você fazer o Parece que é uma coisa assim. Mas parece assim uma celeuma. Né? Não pode, não pode, não pode, não pode. E você fica com aquilo travado. Eu destravei, vou até confessar aqui, quando li um livro, que é O Pai Rico, Pai Pobre. Sim, eu já li. Pronto. Então tem um capítulo lá que ele tá sendo entrevistado, né? E aí a pessoa fala assim: o senhor virou best-seller, me dá uma dica, né? Eu sou jornalista, tenho mestrado, tenho doutorado, escrevo aqui para os jornais e tal, locais. Aí ele fala: faça um curso de vendas. E ela, ai, que absurdo! Como é que o senhor acha que eu, formado em jornalismo, vou fazer um curso de vendas? Sim, qual é o problema? Né? Então, assim, eu, por exemplo, estou fazendo um curso de vendas. Aí as pessoas devem olhar, mas um médico? Cenário. Um médico vai fazer o curso de vendas? Sim, Todos vou nós fazer. precisamos. Exatamente. E eu vou te confessar uma coisa, você falando isso aí de consulta, um pensamento que nem foi distante não, recente passou na minha cabeça. Olha como que são as crenças da gente. Quando eu comecei lá atrás, um encontro comigo era em torno de 200, 250 reais. E aí, recentemente, eu pensando quanto que hoje é o valor de um encontro comigo, e aí eu fiz um comparativo. Gente, eu tô cobrando mais que muito médico. E aí isso quis me paralisar, sabe? Sim. Assim, será que tá certo? Olha só, será que tá certo um encontro comigo ser um valor de investimento maior do que consultas que acontecem aqui em Natal? Aí, ao mesmo tempo, não, calma, Thaís, o que que é esse trabalho? O que é... Talvez o que os faz? médicos daqui estão cobrando pouco. Pode ser, também, né? Mas mas a gente fica esses comparativos assim, e quando vai... E isso que quando a gente faz, abre um leque para outros lugares... Cara, é o serviço, é o que presta ali, não é a consulta. E quando você traz um programa, por exemplo, não é a consulta, Sim. você sabe que é um acompanhamento, é um depois, é o over-delivery que a gente tanto ouve, Sim, né? Exatamente. Então, dentro disso tudo, vamos para a fase do experimento. Vamos lá. Bebeto, se fôssemos lançar uma coisa juntos aqui, né? E aí a gente pode pensar que pode ser algo no digital, pode ser algo no presencial, pode ser algo, sabe? O que poderia ser lançado unindo o meu conhecimento com o seu conhecimento? E aí a gente pode pensar que pode ser algo para a área da saúde ou algo ali mais abrangente. Primeiro vamos testar a questão de disponibilidade. Tem sempre um tripé que eu vejo: conhecimento, comportamento e disponibilidade, certo? A disponibilidade, eu acho que o médico... tá com a disponibilidade aí mais limitada, mas é flexível, né? É flexível, tá. E hoje eu costumo dizer que hoje eu faço a gestão do meu tempo por prioridades. Então, tanto que Flavinha às vezes fala assim: será que tal noite você tem plantão? Eu disse: não, mas se for algo que é prioridade... Perfeito. Esquece, eu troco o plantão, eu peço pra alguém ir, eu passo e... Então, sempre é limitado, mas é flexível na agenda médica. E se fosse realizar alguma coisa nesse momento? Você acha que gostaria de fazer alguma coisa no digital, algo no presencial? O que a gente podia bolar ali? Você que tá nos dois lados ali. Olha, eu tenho pensado muito em fazer algo no presencial. Tá. Mas assim, tá só, vamos dizer assim, tá só no forno essa ideia. E eu tava conversando aqui antes de você chegar, era sobre isso, que no último encontro da gente com o Sérgio, ele falou assim, quando você validar o seu processo, você vai ter dois caminhos naturais. Ou você vai ensinar as pessoas a fazerem o que você faz. Sim. Ou você vai transformar o seu modelo de negócio em uma franquia. Sim. Né? Porque você vai estar gerando uma demanda para outros profissionais atenderem, utilizando a sua marca, a sua metodologia, tudo isso. E eu tenho pensado muito nisso, sobre quando chegar esse momento de validação
do processo, né? De talvez ter um encontro com alguns profissionais locais para falar, dá para você fazer isso que eu faço, né? Você precisa de quê? De algumas ferramentas, de mentores, de pessoas para você se guiar, de pessoas que vão te orientar, mas dá para você atingir, né, o que eu tô atingindo aqui, se você souber um caminho a seguir e tiver alguém que vai te orientar, né? Tive uma ideia aqui, a partir dessa sua fala, certo? Uhum. E a gente até pode convidar Sérgio também para esse encontro, esses que a gente vai fazer. Sérgio de Paula, chegar a cartas para você. Olha só. Hoje aconteceu uma coisa interessante aqui, que um dos papéis do mentor, que a gente chama, é o que a gente chama de patrocínio, né? O patrocínio muito é quando você sabe que colocar e também integrar o mentorado em ambientes que você sabe que vão ser bacanas, nem que seja para uma troca de contato e tudo mais. Quando eu fiz o convite para a doutora Marília para estar aqui, coincidentemente foi no dia que eu encontrei com o Bebeto, com o doutor Bebeto. E aí eu fiz, Bebeto, já sei, vamos gravar um podcast no mesmo dia. E aí a gente promove esse encontro. Eu lembro que você tinha até falado, que tinha até comentado com o Sérgio, de talvez levar alguém da área da saúde, mas como não tem tanta gente da saúde lá, eu falei, vamos promover esse encontro ali, que é uma das coisas que o mentor faz. Isso. Trazer ali, causar ali possibilidades interessantes. E o que hoje Marília faz? Ela vende um método que ela chama método PES para outros profissionais e um formato ali de consulta para isso. O que a gente vem construindo para você, muito forte, hoje a gente olha no mercado, profissionais, a gente vê um ou outro pediatra, mas não voltado necessariamente para a fala com outros pediatras. Sim. Então, a gente podia pensar, né, num primeiro momento, e aí as lacunas, e onde que vem Sérgio? Falando de vendas. Sim. Né? Então, imagina ali uma imersão, algo, a gente pode até convidar a doutora Marília também. Sim. E aí, a gente faz ali uma imersão onde vem você como isso de... Em que momento que o formato da sua consulta muda? Porque não é uma consulta onde eu venho, resolvo e pronto. Não. É como a doutora Marília faz, é como o doutor Bebeto faz. Conseguiu construir, identificar que existe um método. Sim. Existe um passo a passo. Essa parte... Eu posso ajudar. Com certeza. E aí, imagina numa fala onde você traz para outros profissionais da saúde, eu acho que nem precisariam ser só médicos, mas profissionais da saúde, esse despertar. Eu pensei muito nos pediatras. Ou nos próprios pediatras mesmo. Por conta de ser a minha especialidade e eu acho assim, um amigo meu que também é muito estudioso, mais estudioso até do que eu. Eita, então o cara é bom, viu? Quando eu falo isso, Flavinha, vixe, então é muito nerd, porque mais estudioso que você. E aí ele trouxe um estudo falando sobre remuneração médica, né, em relação a especialidades e um estudo que abrangeu vários países. Sim. E mostrando que realmente o pediatra é o primo pobre mesmo da medicina. E aí a gente... tem um número menor de pediatras. Eu lembro recente aqui em Natal, essa dificuldade para encontrar, né? Exatamente. E aí eu falei, eu acho que o problema tá na mentalidade. Sim. Você entendeu? E de onde eu tô tirando essa ideia? Um encontro que a gente teve com o líder HD, lembra? Sim. E aí, no final do encontro com ele, a gente teve aquela oportunidade ali de estar tete a tete com ele, de conversar, né, e tal. E aí, a gente conversando sobre isso, ele falou assim, mas como o pediatra é o que ganha pouco na medicina? Não deveria ser. Você tá cuidando do bem mais precioso do pai. Não pode isso. É verdade. E aí eu falei assim, nossa, ele tá muito certo. E eu acho que é um problema de mentalidade. E é por essas e outras que eu acho que é tão importante em eu conseguindo validação do meu processo aqui, eu passar isso para outros, porque eu não imagino que eu vou estar criando concorrência. Não, eu vou estar elevando o padrão, o nível. E aí aquela tua fala, talvez os médicos daqui de Natal não estejam realmente cobrando também. Aí eles aumentando, eu aumento também.
Né? Você Olha, entendeu? Pra não ter essa Tá, comparação. Porque senão eu ia fazer assim, mas ia te machucar, né? Não ia dar certo. eu querendo fazer igual. É Serena que faz assim. Bebeto, como é que você não sabe? Mas é verdade, porque isso tudo, inclusive, acaba mexendo com o mercado. Então, vamos pensar. A gente pode ser um encontro voltado para pediatras, onde a gente pode trabalhar alguns pilares, certo? Sim. A questão da mentalidade, método e vendas. E vendas. Gostei. Mentalidade, método. Sérgio, tá convocado, vendas. Eu acho que dá bom, viu? Dá match. E o nome? O nome... Vamos ver alguma coisa lá, pegando os nomes. Olha, meu primeiro doutor, meu primeiro aninho. Podia ser meu consultório, meu primeiro consultório. Meu consultório expert. Meu consultório expert. Gostou? Gostei, meu consultório expert. Bora atrás aí desse nome. Meu consultório. E olha só o que a gente acabou de fazer. Criar algo com base no que temos aqui de conhecimentos. Você sabe que tem um influenciador que eu gosto muito, que eu acompanho, que chama o Bruno Perini. Sim, que ele fala muito de finanças, mas fala também muito de empreendedorismo, né? E ele tem um conceito que ele fala que é o seguinte: quando eu tenho uma ideia, quando você tem dinheiro na sua mão e você quer comprar algo meu para vender, como por exemplo esse caderno aqui. Aí eu falo, Thaís, esse caderno custa R$10. Você me dá os R$10, eu te dou o caderno. Eu fiquei R$10 mais rico e você levou o caderno e eu não fiquei mais com o caderno. Quem tá com o caderno é você e eu tô com o dinheiro e você não tá mais com o dinheiro. Mas quando eu chego aqui com uma ideia e você com uma ideia e você me passa a sua ideia e eu te passo a minha ideia, eu saio com duas ideias, porque eu continuo com a ideia que eu tava e a sua que você passou, e você é a mesma coisa. Então, quando a gente troca uma ideia, ambos saem mais ricos, né? Porque o conhecimento é algo que ele multiplica e não divide. Exatamente. É algo que quanto mais você compartilha, inclusive, mais rico você fica. Isso. Bebeto, foi uma alegria conversar com você. Foi excelente. Sensacional. Muito obrigada. Valeu. Eu me alegra muito participar do seu processo, acompanhar você, ver todas as vezes. Eu acho lindo a forma que você sempre se refere à Flavinha. Flavinha, um beijo cheio de carinho. Eu acho que vocês são um exemplo, assim, de várias coisas. Eu vejo um exemplo de família, um exemplo de casal, um exemplo de pai. É muito bom, me alegra ter pessoas dessa forma. Nas nossas mentorias, a gente, de vez em quando, conversou sobre fé, o que é muito legal a gente poder compartilhar com pessoas que acreditam no poder da fé. Então, acho que nós dois, nessa fase, nos aproximamos mais e ativamente ali da nossa fé, do exercício da nossa fé, das missas. Eu até falei as missas e o pãozinho no domingo, o pessoal já fica esperando. Pois é. Esses dias eu tava, que eu também trabalho dentro do ambiente hospitalar, né? Aí fui entrar num parto cesáreo, e a equipe era toda de amigos meus, eram 2 obstetras e um anestesista amigos meus. E aí o anestesista, um amigão meu, ele frequenta também lá a igreja, e falou assim, tô sentindo sua falta nas missas. Aí eu disse, pô, cara, faz 3 semanas que eu não consegui ir na missa das 11, que é a missa que tem o pãozinho. E aí, ele disse, o que houve? Eu disse, assim, rotina, alguns acontecimentos aí, mas eu tô indo na missa das 5. E aí entrou o colega nosso obstetra, e, vamos dizer assim, escutou o galo, mas não sabia onde. E aí falou assim, quer dizer que você vai pra missa quando você quer? Aí o anestesista falou assim, alto lá. Bebeto todo domingo está lá na missa. Ele não foi das 11, que era isso que ele estava se justificando. Eu disse, exatamente, eu não deu para ir na das 11. Mas assim, sempre que a gente vai na das 11, sempre... Aí
inclusive os meninos já aprenderam. O Luiz pega o pão, aí, cadê, papai? A foto do pãozinho. Ai, não dá 5 aí, não faz, porque não tem um pãozinho, tem que ter outro, tem que colocar a paz de Cristo. Exatamente. Mas é interessante. Comigo, às vezes, acontece de pessoa. Eita, nem foi à missa quando eu deixo pra ir à noite. Isso. Porque geralmente eu vou de manhã. Sim. Olha só, o pessoal tá tomando conta da gente mesmo. Mas sinal que a gente tá conseguindo, de fato, colocar na nossa narrativa, de fato, quem somos. Sim. Bebeto, a gente vai finalizando aqui. Eu queria que você deixasse, a gente aqui na descrição tem as redes sociais. Qual é o recado? Quem tá aqui em Natal, que quer estar ali pertinho de você, que quer ter você como pediatra, quem tá nas... Inclusive, quando tiver esse episódio, já vai ter tido o lançamento, mas vamos fazer alguma coisa diferente para quem postar aqui tiver interesse, e aí entrar em contato com você, alguma coisa do curso, enfim. O que podemos, para que a nossa audiência receber aí de... Perfeito, vamos lá. Bom, daqui pra lá eu quero estar lançando já o Educando, né? Sim! Agora tá na hora de ir para o fundo desse funil. Não é possível. Assim, qual era a fruta? Tâmara? Isso, a tâmara. Já tá na hora dessa tâmara. Já tá na hora de colher essa tâmara. Pelo amor de Deus. Pois é. Mas assim, minhas redes sociais, pra quem quiser me seguir pessoalmente, Bebeto Maia, Bebeto_Maia. @meu primeiro doutor, você vai encontrar lá informação de qualidade, Sim, até porque verdade. Nosso lema é informação é o melhor remédio. Então a gente tá sempre postando vídeos com fatos recentes de informação da pediatria. E o que a gente pode fazer? Eu acho que assim, a gente vai ter uma oferta que vai ser uma oferta de pré-lançamento do curso, mas quem vier por aqui, a gente pode manter a oferta que coisa boa. do pré-lançamento. Que coisa boa. Que você vai receber todo o conteúdo informativo do primeiro ano, né, de todas as minhas consultas, que são 10 consultas, pelo preço de uma única consulta. Pois é. Então, ó, você coloca aqui... Eu quero, e a equipe de Dr. Bebeto vai entrar em contato com você. Bebeto, uma alegria te receber aqui, uma alegria esse papo. Acho que eu me diverti. Eu acho que isso aqui dá pra gente rodar aí muito em breve, viu? Vamos colocar esse método aí, vender esses cursos. E é sempre uma alegria ver pessoas dando outros passos, né? Então, como eu falei, aquele dia daquela mentoria foi muito... O brilho no teu olhar tava diferente. Thaís, eu quero colocar esse curso pra vender. Então, simbora vender esse curso. E é como um filho que nasce. E eu me sinto ali um pouco madrinha desses filhos todos aí que estão no mundo. E sempre torcendo muito por cada um de vocês. Torcendo para que, de fato, eu quero que vocês façam muito, muito mais sucesso que eu. Que cobrem muito, muito mais que eu. Que o sucesso de vocês também é o meu sucesso. Muito obrigada, de verdade. Obrigada a você. É sempre um prazer, assim, compartilhar conhecimento, ideias aqui com você. E vamos lá. E voltar lá ao teu podcast. E voltar. Né? Sim, vamos marcar também. Pois é, voltar esses podcasts. E vocês que nos acompanham, muito obrigada. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, Laboratório do Expert, se inscreve no canal. Olha que eu não tô mais falando que vou falar, não falei nenhuma vez aqui pra frente, falar pra cá aqui, ó, pra cá, né? Então, se você ainda não segue o Laboratório do Expert, siga lá o Laboratório do Expert, errei. Inscreva-se no Laboratório do Expert. Encaminhe esse vídeo para alguém ali, para pais, para outras pessoas que você acha que vai interessar e também pessoas que são da área da saúde, que gostariam de transformar o conhecimento delas em negócio. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês e um beijo e até o próximo episódio. Antes de ir embora, eu tenho que agradecer aqui a WJ Semijoias, By Moniz, Ana Cerejo, Cláudia Regina, P9 Comunicação, muito obrigada a todos vocês. Um beijo e até o próximo episódio aqui no Laboratório do Expert. Nesse negócio tá indo, viu? Tá indo mesmo. Olha aí, tô gostando disso. Tchau, tchau. Seja
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Lab Expert. Deixa eu fazer um pouquinho de suspense. Nessa bancada, a gente ia falar o que viesse assim mesmo no nosso coração. A cada novo episódio, um novo experimento. Esse episódio não pode demorar muito para ir ao ar, que ó, no meu coração... Ixi, é do lado, errei o lado do coração, ó. É desse lado aqui. A cada novo episódio, um novo tema. Ixi, eu fico impressionada como o tempo passa com um papo bom. E eu sei que daqui, acho que a gente vai pra TV, hein? 3, 2, 1...